Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que tem como título Salvação e Livre-Arbítrio. Como rejeitar tão grande salvação do pecado em Cristo Jesus? Deus, pela sua graça, amor e misericórdia, escolheu salvar o homem da condenação eterna. Nesta presente lição, estudaremos sobre a eleição divina, as escolhas de Deus para a salvação da humanidade, a predestinação e presciência divina, finalizando com a definição do livre-arbítrio humano e suas concepções teológicas de entendimento. A eleição divina. A palavra eleição quer dizer fazer uma escolha. E a eleição divina, no objeto de estudo da salvação, tem um significado especial de uma escolha que Deus fez antes mesmo da fundação do mundo. O pecado original de Adão e Eva no jardim do Éden, promoveu uma total separação entre o homem e a santidade de Deus. Porém, apesar desta desobediência humana que atingiu em cheio a santidade de Deus, o Senhor, segundo a sua graça, ou seja, favor imerecido, e a sua misericórdia, ou seja, perdão imerecido, escolheu salvar o homem da condenação eterna, enviando o seu Filho amado, Jesus Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, onde, através de seu próprio sacrifício de morte na cruz, nos salvou da condenação eterna. Portanto, entre duas opções de salvar ou não salvar o homem, Deus escolheu salvar o homem. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados, segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Na carta aos Efésios, capítulo de número 1, versículos 4 e 5, diz assim a palavra do Senhor. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. As escolhas de Deus para a salvação do homem. A escolha de salvar o homem da condenação eterna promoveu novas escolhas divinas agregadas a esta primeira escolha, de forma que, pragmaticamente, a salvação do pecado se deu em função das seguintes escolhas divinas. Número 1. Deus, em função de seu incomensurável amor, escolheu e enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, a este mundo como sacrifício vivo para salvar a humanidade.
João, capítulo 3, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim a palavra do Senhor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. A segunda escolha de Deus para a salvação do homem foi que Deus também escolheu receber a toda e qualquer pessoa que, crendo na pessoa e no sacrifício de Cristo e em ato contínuo, se arrepende de coração de seus pecados, será recebido nos céus para ter uma vida eterna com o Senhor. João, capítulo 3, versículos 13 ao 15, diz assim a palavra do Senhor. Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. A terceira escolha de Deus para a salvação do homem foi que Deus escolheu o Espírito Santo para dar ao homem as condições necessárias de se arrepender de seus pecados através da fé, pois o homem por si só, pela sua natureza inclinada para o pecado, jamais obteria a salvação se não houvesse a intervenção divina do Espírito Santo. Na carta aos Romanos, capítulo 10, versículos de número 8 ao 13, diz assim a palavra do Senhor. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. João, capítulo de número 16, versículos 7 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. João, capítulo 16, versículos 7 ao 11. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tem ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir.
predestinação divina. O conceito de predestinação divina no contexto bíblico circunscreve-se a uma outra escolha divina que está imbricada com a livre escolha do homem, ou seja, o livre arbítrio humano. E a depender da escolha livre realizada pelo homem no atendimento ou não do plano de salvação, isto é, ao acolher Jesus como seu Salvador, terá a vida eterna e, em caso contrário, a não acolhê-lo como Salvador, terá a morte eterna. Deus predestinou ao homem dois caminhos, o céu ou o inferno, a vida ou a morte, a salvação ou a condenação eterna, o viver com Deus ou sem Deus para sempre. Na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 29 ao 30, diz assim a palavra do Senhor. Romanos 8, 29 ao 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. A parábola do rico e Lázaro, contada por Jesus, tipifica claramente a predestinação do homem para a vida ou condenação eterna. Portanto, aqui na parábola do rico e Lázaro, nós temos exatamente esta, vamos dizer assim, escolha de Deus para o homem. A salvação eterna ou a condenação eterna. E essa história contada por Jesus é a única história em que Jesus dá o nome a um personagem. Todas as outras parábolas contadas por Jesus, elas não mencionaram nomes. Ele dizia, havia um homem, havia uma mulher. Mas na parábola do rico e Lázaro, ele denominou o nome do mendigo como Lázaro. É o que nós podemos contemplar no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, em seu capítulo de número 16, do versículo de número 19 ao 31. Vamos fazer uma leitura para observarmos exatamente esta predestinação da alma humana. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então
clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Portanto, aí está os 2 locais em que o homem está predestinado. O seio de Abraão, representando aí o céu, o paraíso, e um lugar de tormento, representando o inferno, o Hades, o lago de fogo e enxofre. Vamos falar agora um pouco sobre a presciência de Deus. A presciência de Deus perpassa pelo conhecimento dentre os homens de quem será salvo e de quem será condenado, a depender dos seus atos e escolha. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 23 ao 28, diz assim a palavra de Deus: Sendo este, quem? Jesus, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela, porque a respeito dele diz Davi: Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Portanto, a presciência de Deus significa um pré-conhecimento, significa que o Senhor sabe de todas as coisas. A qualidade da escolha do homem, fundamentada em seu livre arbítrio e na soberania de Deus, é que determinará o destino da alma do homem. Um erudito pregador disse em linhas gerais que não escolhemos vir para este mundo, mas podemos escolher aonde passaremos a eternidade. Falando agora um pouco sobre o livre-arbítrio humano,
O livre-arbítrio humano é definido como a capacidade do homem realizar escolhas pela sua livre vontade, a partir de um discernimento mental, de análise e julgamento dos fatos, sendo então este responsável pelas suas escolhas e ações, bem como pelas consequências, quer sejam boas ou más. No livro de Deuteronômio, no capítulo de número 30, versículos 15 ao 20, diz assim a palavra do Senhor: Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra, a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Passemos agora a mencionar algumas concepções teológicas para o livre-arbítrio humano. E nós vamos iniciar com o livre-arbítrio no compatibilismo. Este livre-arbítrio no compatibilismo foi estabelecido pelo bispo e teólogo Agostinho de Hipona. Esta concepção, ela defende que o homem age livremente pela sua vontade, tendo Deus o total controle sobre esta vontade. Logo, o homem pode fazer o que quiser, porém Deus é quem decidirá o que ele vai fazer. Uma segunda concepção teológica para o livre-arbítrio humano é o livre-arbítrio no incompatibilismo. Nesta concepção, o homem age livremente pela sua vontade, realizando as suas escolhas e decisões com permissão de Deus, que, se quiser, pode influenciar ou conduzir o homem a fazer o que Deus deseja, porém respeitando o desejo de cada pessoa individualmente. Deus é soberano e ilimitado, mas por causa do seu incomensurável amor, ele se limita, entre aspas, à vontade do homem, quando este escolhe abrir ou não o seu coração para Deus entrar. No livro do Apocalipse, capítulo 3, versículos 20, diz assim a palavra do Senhor: Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Concluindo a nossa aula de hoje, Deus deu ao homem o livre arbítrio de escolher a vida ou a morte eterna. Entretanto, para que o homem tenha esta condição de decidir a sua eternidade, Deus escolheu salvar o homem. Predestinou para dois caminhos, o céu ou o inferno. A salvação, ela é dom de Deus para a humanidade. Shalom Adonai. Bênçãos especiais de Deus para você. Amor a Cristo. A glória sempre será do Senhor. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.